Deixa eu atualizar aqui. Estamos ao vivo aí, Liz? Estamos ao vivo. Bom, pessoal, é um prazer imenso estar com vocês aqui na nossa live, a nossa primeira live no site dos Cavaleiros da Mãe de Natividade. Nós não está me ouvindo? Ok, pessoal. Primeira live, a gente vai se adequando às coisas, né? João Paulo, muito obrigado, primeiramente, né? Eu vou te agradecer, vou agradecer a Deus primeiro por nos dar essa oportunidade. Vou te chamar para fazermos uma oração, para nós conversarmos, porque é um tema que às vezes as pessoas não dão muita importância, mas eu vejo que é de fundamental importância para os nossos filhos. Eu que tenho uma filha na escola, ainda está no segundo, a gente chama de segundo grau, né? Mas hoje tem uma outra nomenclatura. Mas a gente tem que entender que tem uma fundamental importância na vida dos nossos filhos, das nossas crianças. Então vamos invocar a proteção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pedir a Nossa Senhora, nossa querida mãe, que nos abençoe, nos guarde e que São Miguel Arcanjo e São Maximiliano Kolbe possa estar conosco, nos protegendo e combatendo conosco este bom combate. Não é à toa que a nossa live chama Gente do Bem. Né? É uma música que o Dunga cantava mais ou menos uns 10 anos atrás, ele lançou essa música. Diz gente do bem, gente que faz, gente que Deus declarou. Então, oi? Preparou. Então, nós pedimos essa proteção de Deus, né? Através dessa Ave Maria, que nós possamos, de fato, anunciar tudo que nós precisamos anunciar, independente do tema, né? Porque é de fundamental importância para todos nós. Eu, como católico, você também, como católico, como os católicos que acompanham a nossa página, para eles terem ciência do que nós estamos enfrentando nestes tempos. Né? Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora, João Paulo, eu vou deixar você se apresentar ao pessoal, né? A nossa turma aqui dos Cavaleiros de Natividade, e que seja bem-vindo mais uma vez. Quero agradecer o convite ao Douglas. É sempre uma oportunidade falar de uma área do conhecimento a qual eu muito me orgulho de fazer parte e estou aí nessa carreira fazendo agora, né, farei agora em novembro deste ano 10 anos de concurso da SEDUC. Falar um pouco de mim, como eu falo para os meus alunos, é sempre um pouco complicado, porque falar da gente é sempre difícil, é mais fácil às vezes a gente ouvir o outro. Mas eu comecei a minha trajetória fazendo o curso normal, no colégio estadual Flávio Ribeiro de Rezende, onde lá eu me formei professor, mas antes disso, no ano de 1999, com apenas 14 anos, eu comecei aqui em Querendo, na Capela do Senhor Bom Jesus, dando aula de catecismo, os catequistas, e eu era um catequista daquela época. Depois me ingressei no trabalho aos 19 anos, 18 para 19, trabalhando no colégio municipal João Rodrigues França, aqui em Querendo, onde pude fazer minha faculdade e me licenciar em biologia. Depois fiz o bacharel também em biologia, porque o meu sonho sempre foi o magistério, sempre foi, de alguma maneira, fazer transformação na sociedade.
depois que me formei aqui pela Universidade Unig, Universidade de Iguaçu, fui embora para o Rio, onde lá trabalhei 3 anos como biólogo na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, paralelamente ao meu trabalho desenvolvido num laboratório de micologia celular, eu também me pós-graduei em microbiologia, mas a paixão pela ciência da religião continuava dentro de mim. E então prestei o concurso no ano de 2013 para professor de ensino religioso da SEDUC, onde consegui ser aprovado para o município de São João de Meriti. Logo em seguida, por questões familiares, porque o meu pai era idoso, consegui a transferência para a Natividade, onde eu retorno para a escola, sendo o primeiro professor de ensino religioso da rede estadual lotado na escola, Colégio Estadual João Rodrigues França, que infelizmente veio a fechar no ano de 2016, e paralelo a esse tempo eu me pós-graduei em ensino religioso. E com o fechamento da escola João Rodrigues França, a escola estadual, a municipal ainda continua como era, eu fui transferido para a escola de onde estou até hoje, que é o CIEP 468, onde eu tenho muito orgulho de trabalhar e onde o ensino religioso foi tomando o formato, né, a partir das orientações da SEDUC. E aqui estou hoje me aventurando no mestrado na Universidade Federal Fluminense, em Pádua, onde o meu projeto eu defendo um assunto relacionado ao ensino religioso. E é isso. Uma pequena apresentação da minha vida profissional. Isso é bom a gente ver como o esforço, né, João Paulo, da gente fazer daquilo que a gente gosta, né? Porque você gosta dessa área de religião. É uma área que está, vamos dizer assim, cítrica em você. Já é natureza sua trabalhar com isso e estudar isso, como a minha também. Né? Eu também tenho esse hábito do estudo, né, sobre a área de religião. Bom, uma coisa que eu queria falar antes da gente começar, de fato, no nosso assunto, é que hoje é dia de São Maximiliano Kolbe. Né? São Maximiliano Kolbe, depois o pessoal pode fazer uma pesquisa aí, foi um santo muito importante para a igreja e para o anúncio de Nossa Senhora. Né? E na nossa página, nosso site também, é inspirado no trabalho de São Maximiliano Kolbe, que é os Cavaleiros da Imaculada. Né? Então, a milícia da Imaculada, os Cavaleiros da Imaculada. Então, queria só registrar essa questão. E vamos lá, João Paulo. Antigamente, né, que eu falo do século passado, quando a gente estudava no colégio estadual, até mesmo no colégio Alvorada, nós tínhamos o ensino religioso dividido em 2 partes, né, o ensino católico e o ensino protestante, certo? A maioria das pessoas que estão conosco, que estarão conosco, né, porque depois vão ver depois essa live, também foi assim, a grande maioria. Né, não existia essa globalização, vamos dizer assim, dos cultos dentro do ensino religioso. Né? E explica um pouco para nós como é hoje, como que é essa junção, como que é o explicar outros cultos. Então, parte do princípio que o ensino religioso ele está na Constituição do Brasil desde a primeira, desde lá em 1824, né, na Constituição do Imperador ainda. Só que naquela ocasião era um ensino religioso voltado para ensinar a religião católica. Era a religião oficial do Estado. E com o passar dos anos a gente chega na Constituição de 88, a Constituição Federal de 1888, onde lá no seu artigo 210, no parágrafo 1º, vai nos dizer, vai nos orientar que o ensino religioso ficou determinado de qual forma? De matrícula facultativa, ofertada nos horários normais das escolas públicas, ou seja, se a aula do aluno é de 7 a meio-dia e 15, esse ensino religioso, esta disciplina precisa ser
ofertada entre esse horário, como qualquer outra disciplina. Porém, de forma que não aconteça uma catequese, que a gente chama na lei de uma forma mais, digamos assim, termos legais, proselitismo. Então, não pode haver o proselitismo, que é a catequese. Só que o que aconteceu, que a gente acabou de ouvir o Douglas falando. Durante muitos anos, eu mesmo peguei a época em que o ensino religioso, no nosso interior, né, a gente está falando agora especificamente do município de Natividade, acontecia da seguinte maneira: um professor de ensino religioso para o protestantismo, hoje chamado em grande massa de evangélicos, e um professor específico para o católico, o catolicismo. Só que em Natividade, vale a pena frisar, Douglas, que ainda tinha um outro agravante, porque na década de 80 aconteceu aquela separação entre a igreja do rito ordinário para a igreja do rito extraordinário. Então, nós tínhamos o ensino religioso da igreja do rito ordinário. Falando de uma maneira mais clara, a igreja do centro de Natividade e a igreja do Padre Moci, lá no bairro mais distante, que é a igreja que celebra a missa em latim. Com isso, o que acontecia? As pessoas, os alunos que eram adeptos à fé, que frequentavam a igreja, eu vou colocar entre aspas, do Padre Moci, não aceitavam participar da aula de ensino religioso porque os pais não achavam que estava em comum acordo. Então, nós tivemos, na nossa história de Natividade, esse agravante ainda. O tempo foi passando, né? E aí veio a lei, após a Constituição, vieram outras leis, e vale lembrar aqui que todas as leis que vão normalizar qualquer assunto que estão embasados na Constituição de 88, elas precisam estar em consonância. Então, mesmo que tenha uma lei menor, mesmo que ela coloque alguns ingredientes diferentes, que a gente vai falar ao decorrer dessa live, ela precisa estar em comum acordo com a Constituição de 88. Então, todas as leis que vieram a partir de 1988, e é lógico que antes de 1988 tiveram outras constituições, que agora eu não vou abordar, porque senão fica muito extenso, foram leis que obedeceram à Constituição de 1988, deixando que o ensino religioso continuasse sem que fosse catequese. E aí a gente segue esse modelo no estado do Rio, que é o foco hoje mais específico da nossa live, embora por conversar com alguns amigos que dão aula no município, eles também seguem a mesma vertente. Aí se faz um ensino religioso plural, que é muito voltado para o fenômeno religioso, que a gente vai falando ao pouco da live, né? Ao percurso da live. O seu áudio eu não estou ouvindo. Alô? Agora você está ouvindo? Isso, agora consegue me ouvir agora? Agora estou. Isso. Então tá. A questão da LDB, né? Você está falando dessa questão da Constituição e da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela vai abranger, como você falou, a todos os níveis, até do mais alto até o mais baixo, que é o município, né? E nessa questão, eu vou fazer uma pergunta para você, e como lidar com essa questão de ter que ensinar outros cultos, sem ser o culto do cristianismo, né? Porque existem vários cultos afro-brasileiros, várias outras ramificações. Como lidar com isso? Como ensinar essa parte? Ótima pergunta. Atualmente, na Secretaria Estadual de Educação, e a gente vai explicando isso ao longo da live, porque é um assunto, eu vou chamar de polêmico, entre aspas, mas é um assunto extenso. Mas na Secretaria, hoje, tem nove credos que são
credenciados a serem professores de ensino religioso. Dentre eles, os católicos, evangélicos, judeus, islâmicos, ubandistas, messiânicos, mórmons espíritas, e uma religião chamada Hare Krishna. Dentre esses 9 credos, apenas o espiritismo não tem um lugar específico onde aquele professor, um lugar específico e único onde aquele professor vai se credenciar. Geralmente as casas de espíritas estão aptas a dar esse credenciamento. No caso de nós católicos, quem dá esse credenciamento é o nosso bispo diocesano. No meu caso, quem me credencia é o Dom Fernando Rifan, porque eu pertenço à administração pessoal apostólica São João Maria Vianney. No entanto, o meu primeiro credenciamento ele foi dado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, porque eu morava no Rio na época, embora eu pertencia à paróquia de Natividade. Como é lidar com os credos na sala de aula, que hoje é plural? Então, nós vamos entender que o ensino religioso hoje vai trabalhar o fenômeno religioso. Então, ele não vai ser, como eu disse anteriormente, ele não vai ser uma catequese. Então, sai o católico João Paulo, ou o católico, ou o evangélico X, que é o professor, e entra naquela sala o professor, o mediador de um conhecimento, que é o conhecimento religioso. Que, inclusive, em 2017, nós tivemos grandes feitos para o ensino religioso, porque no documento da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, estabeleceu o ensino religioso como uma área do conhecimento. Então, se ele tem área do conhecimento, logo ele vai ter competências e habilidades para poder ser aplicado na sala de aula. Então, de forma alguma, nós, professores de ensino religioso, chegamos à sala de aula para, de alguma maneira, passar o credo específico a qual você é credenciado. Agora, é bem verdade que a gente pode contemplar todas as religiões. Por exemplo, neste bimestre tem alunos de algumas séries pesquisando sobre determinadas religiões e eles mesmos levam esse conhecimento à sala de aula. Hoje, essa semana, por exemplo, teve aluno que falou do cristianismo, teve aluno que falou do islamismo, vai ter aluno que vai falar do Hare Krishna. Por quê? Porque parte do aluno também é essa curiosidade de entender esse fenômeno, porque a gente trabalha o ensino religioso como um fenômeno que forma cidadão. Por quê? Porque a religião está no homem. Tem, inclusive, autores que vão defender a ideia de que até quem é ateu, para aquele ateu, é uma religião. Então, a gente que discorda, lógico, nesse universo do ensino religioso sempre vai ter 2 grupos, o que discorda e o que concorda, mas a gente tem que entender o seguinte, está na lei, está na Constituição de 88, então a gente precisa ofertar, e aí a gente vai falar mais um pouco sobre essas questões da oferta. Eu, particularmente, não tenho dificuldade de trabalhar o ensino religioso pelo fato que eu já mencionei aqui. Nós não trabalhamos o credo em específico, mas a gente acaba chegando lá na ética, na bioética, nos valores, no que é valor, no que é moral. E aí a gente faz um misto, e desse misto a gente faz um aparato para envolver o máximo de conhecimento possível dentro das aulas. Eu acho que eu coloco assim, para mim seria um pouco difícil não fazer um certo proselitismo. Eu acho até esse termo até muito falado nos dias de hoje. Para mim é um termo até um pouco novo, porque chamar a questão de evangelização ou de conversão de proselitismo é querer fazer com que aquilo que nós cristãos acreditamos não seja propagado, que é exatamente a conversão e a questão de ir anunciar o Evangelho de Cristo. Nada contra as outras religiões, João Paulo, nada contra as outras religiões, mas é uma questão que eu vejo que fica-se complicado quando se fala de coisas que a gente não crê. Não sei se você conseguiu pegar o meu raciocínio.
né? Como eu vou explicar o que eu não creio? Eu não creio nisso, eu não creio naquilo, eu não creio naquilo outro. Como que eu vou explicar isso? Porque eu defendo a ideia de que nenhum ser humano é neutro. Inclusive o professor de história que está ali, o professor de matemática que está ali, todos eles trazem de casa, por influência da família, ou da sociedade, ou da escola, ou da religião, um fato histórico da sua história, né? Mas nós estamos aprendendo a ter esse cuidado, porque quando a gente vê no início da história do ensino religioso, a gente percebe que lá em 1824 a finalidade era essa que você falou aí. Nós vamos evangelizar, mas evangelizar de acordo com a Igreja Católica. Então a gente vai catequizar. A escola era mantida pelo Estado, mas o ensino religioso estava ali para poder ensinar a doutrina católica. Inclusive, certos professores naquela época não eram nem remunerados, né? Eles eram Entendi. indicados, eles davam aula com esse objetivo de realmente trazer mais vocações ou ampliar as vocações, sejam elas sacerdotais ou, enfim, apenas mesmo como leigo da igreja, mas isso veio mudando ao longo da história. E quando a gente chega agora nos anos 2000, ficou muito inviável fazer um ensino religioso convencional, porque para o Estado contratar um professor de cada religião, a logística não funcionava. E olha que interessante, se você for lá na lei estadual do Rio de Janeiro, né, 3459 de 2000, você vai ver lá que o ensino pode ser ofertado, ele pode ser oferecido na forma confessional, mas é vedado qualquer forma de proselitismo. Aí eu te pergunto, né, é um desafio para nós professores, porque a lei diz que pode ser confessional, mas eu não posso fazer proselitismo. Então, para eu entrar para o quadro dos professores, eu preciso de um credenciamento, que inclusive agora a gente está renovando. Esse credenciamento ele é renovado de 2 em 2 anos. Porém, no entanto, para que a gente consiga ofertar o ensino religioso plural, em comum acordo, inclusive com as autoridades religiosas, tá? Isso aqui precisa ficar muito claro, com a Secretaria Estadual de Educação e com as autoridades religiosas cadastradas, em comum acordo com eles, ficou acordado que o ensino religioso seria plural para a gente conseguir atender um maior número de pessoas. E para você ter uma ideia, no CIEP a qual eu leciono, de todos os alunos, apenas um não opta pelo ensino religioso, neste momento, neste ano letivo. Então, a gente conseguiu, de alguma maneira, atrair os nossos alunos para a sala de aula. Você falando dessa lei estadual, né, para mim ela se torna o avesso do avesso, se é que você me entende. Por quê? Porque ela fala que pode, porém não se executa aquilo que pode. Né? Por quê? Olha, se tem pode ter o convencional, vamos usar o convencional e usar o plural? Aí teria que entrar-se em um acordo. Né? Aqueles que quisessem um convencional iriam para o convencional, aqueles que queriam plural iriam para o plural. Para a gente, o professor, seria muito mais fácil, né? Com certeza, exatamente. Mas aí entra numa seara que a gente tem que ir um pouquinho mais fundo, João Paulo, que eu acho que é a nova ordem mundial. As pessoas ouvem falar da nova ordem mundial, mas não entendem o que é uma nova ordem mundial. É no âmbito geral. Cultura, economia, política, social. É uma nova ordem da sociedade. E essa nova ordem está embutindo esses valores contrários aos valores cristãos, no meu ver. Muitas pessoas podem achar que não. Podem achar que o Douglas está falando sobre uma teoria de conspiração. Mas, na verdade, se a gente for parar para pensar direitinho, não é verdade. Porque muitos estão sendo calados hoje. Por pouca coisa. Não por motivo religioso ainda aqui no Brasil. Né? Mas em outros lugares do mundo, sim. Por causa de religião.
E está tendo uma intolerância de um modo geral. Não é só ao catolicismo, ao protestantismo, mas é de uma maneira geral. Né? Uma aversão à religião. Isso, se você me permite, Claro. foi agora, através de uma deputada, Marta Rocha, eu recebi um documento da CPI da intolerância religiosa que foi feito no estado do Rio de Janeiro, porque uma das maiores violências que ainda ocorre no estado do Rio de Janeiro é a intolerância religiosa, a ponto da Alerj abrir uma CPI para averiguar, né? E essa intolerância, ela gera conflitos, e o conflito ainda é menor do que o confronto. E a gente, enquanto professores de ensino religioso, nós estamos trabalhando, pelo menos em todas as nossas reuniões que a gente faz com a Daniela, que é a nossa representante legal da SEDUC, nós estamos trabalhando para mostrar para esses alunos que a sociedade é múltipla, que nós precisamos defender a todos, que estão todos os nossos alunos, respeitando o credo dele, mas sem deixar de ter o nosso credo, sem deixar de entender que nós temos o nosso credo. E aí, o que o Estado fez? Que vale até lembrar do início da live, quando eu falei que uma lei menor, ela precisa acompanhar a Constituição de 88, ainda que ela coloque algo diferente. Né? Esse algo diferente, ele é complementando. Então, o que acontece com a lei estadual 345900, que é a lei de 2000? Ela vai ampliar essa oferta do ensino religioso também na educação básica completa, que é do 6º ao 9º ano, que é o ensino fundamental, e o ensino fundamental que a gente chama hoje de ensino fundamental 2, e o ensino médio. Então, o ensino médio no estado do Rio de Janeiro, ele também é contemplado pelo ensino religioso. Mas se você for na Constituição de 88 e você for também na BNCC, você vai ver que o ensino religioso lá é do ensino fundamental 2, 1 e 2, né? Ele não abrange a educação básica toda. Mas, por lei estadual, a gente vai contemplar todas as séries de educação básica. E tem dado muito certo, porque o ensino religioso, como eu mencionei antes, ele se tornou plural. E quando ele se torna plural, a gente acaba, de uma certa maneira, fazendo um trabalho disciplinar e interdisciplinar, que a gente aborda várias disciplinas, formando lá, no final, um conceito de respeito. Porque é muito importante as pessoas entenderem, né, você como professor e estudioso sobre religiões, né, com todo o seu gabarito, as pessoas elas têm que entender que a Igreja Católica, apesar de ser atacada de todos os lados em correlação a isso, porque a Igreja Católica impõe, a Igreja Católica isso, a Igreja Católica aquilo. Não. Ao meu ver, né, se eu quero estar na denominação X, eu tenho que seguir as normas e as diretrizes daquela denominação X. Se eu estou na denominação Y, eu tenho que seguir as normas e as determinações da Y. Se eu sou católico, eu tenho que seguir as determinações da Igreja Católica Apostólica Romana. Se eu sou ortodoxo, é a mesma coisa. Então, muitas das vezes, a gente, né, tem o nosso achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo outro. E, na verdade, nós, como católicos, não deveríamos ser assim. Nós deveríamos achar o que a igreja acha e estudarmos um pouco mais a nossa religião. Né? E aí a gente vira, de uma certa forma, aquele católico de IBGE, aquele religioso de IBGE. Aí vai entrar o católico, vai entrar o protestante, vai entrar o espírita, vai entrar todas as outras denominações. Por quê? Porque se adaptou-se a isso. Não sei se você concorda comigo em correlação a isso, mas se adaptou. E ainda faço um parêntese.
como toda essa experiência que tenho de professor de ensino religioso, inclusive eu dou aula de muitas outras disciplinas, tá? Mas o meu carro-chefe, o meu coração, digamos assim, bate pelo ensino religioso. Inclusive, como mencionei lá no início, meu coração bate tanto por essa área do conhecimento que o meu projeto de mestrado foi nessa vertente. Mas aconteceu um fato muito interessante, mas assustador comigo, como professor de ensino religioso, quando eu regressei em Querendo no ano de 2014, e como eu falei, eu comecei aqui no colégio, na época estadual João Rodrigues França. Quando eu entrei na sala, todos os alunos, com exceto um, levantaram e não ficaram. Eu dei aula naquela noite para um aluno. E se porventura ele ver essa live ou ele tiver a oportunidade de assistir em algum momento, ele vai saber quem é. E o que mais me assusta é que eram uma grande parte católicos. E qual é a justificativa deles? Eles falaram depois, a coordenação da escola, a coordenação pedagógica, que eles pensaram que a minha aula seria igual a da professora X, que dava aula antes de mim no ensino fundamental, porque a professora dava aula do próprio credo, e aquilo eles não queriam. E aí a orientadora pedagógica, na época, convidou a eles a assistir uma segunda aula. E aí o que eu fiz? Repeti aquela aula, que era o sequestro da subjetividade. Quem sou eu? Por qual caminho eu tenho andado? Quem tem me roubado de mim? E era uma aula que eu entendi, que está hoje no currículo mínimo, que inclusive escrito por mim, porque eu sou um dos professores que ajudou a elaborar o currículo mínimo estadual, né, atual. E aí eu entendi que os alunos precisavam de aulas para ajudá-los a se conhecer perante a 4 pilares: biologia, corpo; psicologia, a mente; filosofia, como eu penso; e teologia, quem é Deus na minha vida. Porque se esses 4 pilares não tiverem harmonia, a gente pode sim viver em conflito. Após aquela aula, todos aqueles alunos voltaram e ficaram até o final do ano. Então, quando a gente, por experiência própria, quando a gente fala em trazer o ensino religioso convencional para a escola, eu acho uma realidade hoje muito distante, porque nem os nossos das nossas crenças querem, ou pelo menos naquela época direcionaram para que eu entendesse dessa forma. E hoje, da forma como é feito, a gente tem uma aceitação muito, muito grande. E isso eu converso com professores ainda de São João de Meriti, de onde eu era, lotado, converso com professores de Itaperuna, onde eu tenho acesso, percebe essa aceitação. No Colégio Estadual Flávio, inclusive a professora de lá é a Maria Batista, minha prima, a qual eu mando um abraço, que foi sempre a minha incentivadora. E assim vai. A Márcia Fonseca, que é professora de ensino religioso em Ourânia, que é uma pessoa fenomenal, que também fez uma parte do mestrado dela todo voltado para o ensino religioso, e a gente está aí lutando, né, tentando fazer com que todos entendam essa nova proposta. Eu acredito, Douglas, particularmente, que voltar como era vai ser muito difícil. Eu não vou dizer impossível, porque a gente não sabe, né? A vida toma rumos que a gente não pode prever alguns deles. Mas eu costumo dizer que voltar ao que era desde da Constituição Imperial e até antes da Constituição de 88, eu acho que seria muito difícil. Mas, já te adianto, para mim seria muito mais confortável, porque eu sei muito mais da aula da igreja, de assuntos relacionados à Igreja Católica. Às vezes, nesta questão de ter um ensino religioso direcionado para, por exemplo, a Igreja Católica, vamos falar do nosso mundo, né? Porque é o mundo que a gente conhece. A gente sabe de outras denominações, de outros cultos, mas não é algo que a gente se aprofunda. A gente tem por conhecimento, porque quanto maior conhecimento, melhor é o entendimento, na minha concepção. Né? E a gente para de ser intolerante para com o outro, porque é uma escolha. Religião não é uma imposição, é uma escolha. Deus está para todos.
mas nem todos estão para Deus. Esta é a realidade do nosso mundo. Né? Então, né, não sei se você concorda com essa minha posição, se a igreja entrasse com um ponto de ponderação maior e até uma maneira diferenciada de catequese, aí sim, poderia até se pensar em algo específico. Você não acha? Então, esbarraríamos na questão legislativa, esbarraríamos, por exemplo, na LERJ, Câmara dos Deputados, esbarraríamos no Senado, e esbarraríamos em diversos fatores públicos, porque a alegação, inclusive um dos capítulos da minha dissertação, eu vou discorrer sobre o Estado laico, que hoje é tão disseminado. Ah, mas o Estado é laico. Né, estão mandando tirar mas não é laicista. Isso, mas aí estão mandando tirar os crucifixos dos lugares públicos, todos os símbolos que remetem a uma religião, principalmente a católica, que foi aqui, junto com os colonizadores, chegaram, os padres jesuítas, né, desde 1500. Então, o que vai se fazendo? Vai tirando os símbolos estreitamente, digamos, católicos, para dar lugar ao Estado laico. Mas, ao mesmo tempo, é o que você disse, esquecem que o Estado ele tem que defender a todos. Né? Porque lá no artigo 5º da Constituição, todos nós somos iguais perante a lei. E aí o que acontece? Mas como atender, por exemplo, a demanda deste país multicontinental, onde a gente tem expressão das diversas religiões? Para você ter ideia, quando eu estava dando aula no Rio de Janeiro, em São João de Meriti, um fato muito marcante me tocou, porque eu comecei a dar aula no 3º ano, mais de 50 alunos, se não me engano, acho que eram 52 alunos, e um aluno ficou no final da sala me observando o tempo todo, me observava. Quando eu liberei, era a última aula, 12h15, eu liberei todos e ele ficou. E ele falou, olha, professor, eu vou agora sair daqui e optar pela sua aula, porque eu sou judeu e a sua aula me chamou a atenção, porque todas as que eu tive até agora, de alguma maneira, feria a minha fé. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Aí eu falei, qual é a pergunta? Eu poderia vir com meu kippá na próxima aula? Por quê? Ele fez essa pergunta, porque ele via católicos com alguns símbolos. Eu Douglas, durante muito tempo, na escola pública, eu não usava meu escapulário, porque eu não queria que os meus alunos me remetessem a ali um professor que estava ali, que chegou ali para poder, não, agora todo mundo vai ser católico, porque eu sei que eu ia, de alguma maneira, esbarrar na legislação, que é algo que está acima de mim, e não era o meu foco ali. O meu foco ali enquanto professor, que inclusive é pago pelos impostos de também quem é espírita, de que também é evangélico, protestante, de quem também é católico e todas as demais religiões. Então, eu, enquanto professor de rede pública, eu não me sentiria confortável chegando ali, indo ao desencontro daquilo que a Secretaria Estadual nos orientava. Então, por bem, durante muitos anos, e muitos anos mesmo, eu acho que eu comecei a mostrar meu escapulário esse ano, porque eu entendi o seguinte, a professora de matemática pode ir, por que eu não posso ir? Aqui eu não sou mediador. Eu ia te fazer essa pergunta. Então, eu comecei a observar que os professores iam com os seus objetos ou com seus pertences religiosos, e eu me privava daquilo. Não, chegou um ponto que eu falei, olha, meu aluno já sabe quem eu sou, o meu aluno já sabe como é a minha aula, eu não tenho por que mais colocar meu escapulário dentro da blusa. E aí eu comecei a usar. E o interessante, todos entenderam. E aí a grande questão que eu vejo é que é um sinal do cristão católico. Uma medalha de Nossa Senhora, um crucifixo. Então, isso é um sinal que nós somos cristãos católicos. Mas isso não quer dizer, porque eu carrego uma cruz no peito, que eu quero converter a todos. Eu desejo converter a todos. Mas isso não me é possível com todos. O desejo
de converter a todos, né? Melhor dizendo. Mas não há essa possibilidade. Por quê? Porque cada um tem a sua convicção. Eu posso até convencer um ou outro, né? A grande questão é que eu vejo, João Paulo, que muitas das vezes a gente deixa de fazer essa conversão ou essa puxada para a nossa sardinha é quando a gente deixa de testemunhar. Eu não estou dizendo que seja o seu caso, mas eu já fui assim. Eu estou falando porque eu já fui assim. Eu deixei de testemunhar aquilo que eu acreditava, né, durante muito tempo, por simples fato de, às vezes, o receio do que A, B ou C vai falar, ou vai pensar. Mas olha que Isso, interessante, a gente também, eu acredito também no testemunho de forma indireta. No próprio CIEP, onde eu leciono hoje, eu tive um aluno que formou no ano passado o ensino médio. E, para minha surpresa, ele um dia chegou para mim e falou: professor, isso ele já tinha falado para mim, que era ateu, que ele não acreditava em Deus, porque o ateu nega completamente a existência de Deus. Ele não era nem agnóstico, ele era ateu mesmo. Uhum. Assistindo as minhas aulas, sempre num viés de transcendência, porque a gente trabalha o transcendente, né? A gente trabalha corpo, alma, espírito, mente, porque a gente é um conjunto de tudo isso. E isso eu não tenho como dissociar da própria ciência, porque a ciência, através de uma disciplina de espiritualidade, entende que a fé cura, e a fé cura o corpo é matéria. Eu explicando as minhas aulas, dando N exemplos, inclusive falando de ciência, quando a gente, por exemplo, trata assuntos polêmicos como o aborto, eu exponho a visão das religiões, pelo menos das mais conhecidas, porque também não dá tempo de falar de todas, né? Claro. As mais conhecidas a gente expõe, o que cada religião fala, até o espiritismo, e depois a gente expõe a legislação vigente no Brasil, que é uma portaria, e depois o aluno conclui aquilo para mim. Então, a minha aula sempre foi embasada em fatos, seja eles fatos reais das religiões ou da própria legislação vigente. Esse aluno virou para mim um dia e falou: olha, eu tenho que te contar uma coisa. Aí eu falei: oi, conta para mim então o que você tem que me contar. Eu vou fazer faculdade de teologia, porque você foi o melhor professor que eu tive de ensino religioso. E outro dia, aqui em Querendo, eu recebi, deve fazer mais ou menos um mês, faz um mês mais ou menos, de uma ex-aluna que formou no ano de 2016, um relato de que agora ela estaria fazendo uma pós-graduação em ensino religioso, porque ela se influenciou a partir das minhas aulas, que as minhas aulas eram as melhores. Ou seja, ela é gêmea de uma menina aqui, também se considerava ateia, e por uma questão do que eu falei, do exemplo indireto, a gente acaba também chegando nessas pessoas que, de alguma maneira, só está precisando de uma explicação mais clara. Como eu falei anteriormente, não que eu perco a fé, mas que eu explico não perdendo a minha fé, mas entendendo que há outras formas de crenças que precisam ser respeitadas no espaço público. Sim, e aí você até falou, né? A minha vontade é converter a todos. Mas no tempo certo de Deus, isso vai acontecer e você vai conseguir. E você, na sua forma de fazer a conversão com o seu canal, os professores de uma maneira geral na sala de aula, porque hoje, Douglas, a gente conseguindo ensinar coisas básicas como respeito já é uma conversão, digamos assim, entre aspas, porque estamos num mundo bem complicado. É um avanço, né? Porque a gente na minha época, por exemplo, você é mais novo que eu, na minha época, a gente até respondia professor, a gente fazia as nossas peraltices na escola, aquela coisa toda, mas se chegasse até a mãe da gente, se bobear, a gente tomava era um couro, né? A gente fazia de tudo para não chegar até os nossos pais, as nossas peraltices lá na época de Otaviano,
né, saudoso Otaviano, que passou muito aperto com a gente, o Mário Cascudo. Eu estou puxando gente lá de trás mesmo, do estadual. A gente vai vendo que as coisas vão mudando. Né? A gente vai evoluindo por um lado e regredindo por outro. Por quê? Porque eu não sei se você vai concordar comigo, a humanidade hoje ela está num processo de regressão. A gente chama em biologia de quase que, entre aspas, involução. Né? Entendi. Parece que a gente veio até aqui e agora fez isso aqui, ó, voltou. Né? Mas, assim, nós, enquanto professores, pelo menos da minha parte, quem me conhece, quem trabalha comigo, sabe ainda do quanto eu acredito naquele resgate da educação, sabe? Às vezes os meus alunos falam, nossa, você é tão rígido, eu entro na sala e já peço para desligar o celular, tirar o fone, porque não que não pode usar, mas só vai usar no momento oportuno. E aí, quando eles já entram e vê que sou eu, já começa a tirar fone, guarda o celular, por quê? Aqui é o momento de nós construirmos um conhecimento junto. Eu parto do princípio, Douglas, que ninguém sabe mais do que ninguém, a gente só tem conhecimentos diferentes. Uhum. E a partir daí, um pode Concordo com você. uma coisa nova, o outro, aquele ou aquele outro. Né? Agora, eu também sou de um tempo que a minha mãe dizia assim para mim, Deus sabe de todas as coisas, minha mãe faleceu, eu só tinha 13 anos, mas ficou na minha memória o que ela me ensinou. Você vai para a escola. Lá na escola, a professora é sua segunda mãe. Ai de você se desrespeitar. Então, durante muito tempo, eu segui esse ensinamento. Não vou dizer, claro, que em alguns momentos da adolescência eu também respondi, porque, né, é um processo de construção e busca, mas quando o professor chamava atenção, eu sabia qual era o meu lugar. Hoje, o que me preocupa é isso. A gente chama a atenção do aluno para o bem dele, inclusive na própria aula de ensino religioso, e ele rebate de uma maneira mal educada, não entendendo que a gente está fazendo aquilo ali para o bem dele. Por isso eu volto a frisar a questão de, nessa aula de ensino religioso, nós voltarmos a entender o respeito para si, para com o próximo, e também, Douglas, uma situação, uma ação que eu estou projetando para o ano que vem, o resgate do valor aos avós que estão em casa. Que muito interessante. Muito interessante. E esse avançado ensino e na degradação dele, né, no sentido da moral, do civismo, por motivos N, foram tiradas matérias que no passado eram importantes, por exemplo, moral e cívica. Mas você está sendo muito arcaico. Não. O nosso povo, ele tirou-se o incentivo dele de acreditar no patriotismo, de acreditar no país, de acreditar nas políticas sociais sérias, porque no nosso país as pessoas acham que tem política social. E essa política social influencia diretamente dentro da escola. As pessoas acham que não, mas influencia. Por quê? Porque as pessoas querem cada dia mais massa de manobra. Né? Aqueles que estão lá no alto achando que podem fazer massa de manobra. E a escola teria que ser o inverso disso. Ensinar as pessoas a serem seres pensantes. Não massa de manobra. Você não concorda comigo com relação a isso? Não só concordo, como eu tenho feito nesse período todo que eu leciono. Eu gosto muito de duas palavras que, inclusive, aparecem na BNCC, que é a criticidade e a contextualização. A gente precisa aprender a contextualizar e também ser crítico. Porém, eu ensino para os meus alunos que não é ser crítico segundo qualquer youtuber que tem por aí. Os alunos precisam, com embasamento, estudar para ver se aquilo que ele defende é exatamente a verdade. Porque nós, enquanto seres humanos, em todo o processo da história, desde os primeiros filósofos até agora, aí eu estou falando da área da educação, nós buscamos uma verdade, nós queremos uma verdade. Então é preciso estudar, é preciso buscar no lugar certo. E parar com essa história do achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é assim. Porque o achismo,
ele não vai te levar ao conhecimento de uma verdade plena. E o que me preocupa hoje, Douglas, é o seguinte: o Estado dá o acesso à educação. Todos em atividade hoje pode procurar uma escola, escolher uma escola para estar ali. Uma pessoa X vai escolher o CIEP, a outra vai escolher o estadual, a outra vai escolher o Portela, a outra vai escolher o Urânia. Não tem problema, você pode escolher, você é livre. Embora a LDB vai dizer que é a escola mais próxima de sua residência. No entanto, o Estado te dá a oferta da educação. Você tem acesso à educação. Porém, o conhecimento é diferente. Nem todos que vão à escola hoje, ao meu ver, tá? Que fique claro, ao meu ver, nem todos que vão à escola hoje estão trazendo para a sua casa de volta o conhecimento. A gente tem aluno hoje que deita na carteira, dorme durante a aula, aí você tem que ficar indo lá, chamar, ei, acorda, levanta, não pode ficar assim. E a gente tem aluno hoje que não quero fazer essa atividade, e não faz. Vai levar ocorrência. Deixa eu levar. Então, eu, enquanto professor, mostro dentro da disciplina de ensino religioso, olha, mas espera aí, você não tem uma religião, seja ela qual for, lá na sua religião te ensina a ser obediente. Porque mesmo a religião, a religião de matriz africana, né, que a gente tem no Brasil, o Candomblé, eles ensinam respeito. Eu tenho amigos que são dessa religião e nós temos uma relação de amizade extrema. Eu também. Outro, e eu sei que eles ensinam respeito. Aí eu falo também para aquele que é espírita. Ora, você não falou para mim que é espírita? Eu também tenho um amigo espírita, inclusive é meu primo, um dos meus melhores amigos hoje, e a gente se respeita, a gente conversa sobre religião, ele lê o livro dele, da religião dele, eu leio o meu, a gente entende que no final, obediência, respeito, que são virtudes, todas essas virtudes estão se perdendo. Aí entra numa coisa muito importante que você falou lá no início. A impressão que eu tenho é que a gente tem tirado Deus do centro e colocado o homem, a minha vontade. Pai nosso que estás no céu, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Entendeu? E aí a gente perde um pouco o temor de Deus, e com isso quase tudo está podendo, né? Aí eu vou colocar entre aspas, mais uma vez, quase tudo está podendo. E, na verdade, a gente cai naquela questão da consciência errônea, onde possivelmente uma coisa errada pode se tornar certa. E não é bem assim, não pode ser assim. O Brasil não está ainda preparado para isso. É como uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade, né? É mais ou menos por aí. Você entrou num assunto até muito interessante, porque muitas das vezes as religiões, principalmente as cristãs, aí eu entro com o catolicismo e o protestantismo, elas estão tirando algumas pessoas que estão no meio, né, principalmente nos níveis mais elevados, estão tirando Cristo do meio, deixando de ser cristocêntrico, para colocar o homem. A teologia do homem não é. A verdade é que nós estamos cheios de homens e mulheres que têm uma ideia marxista que pode entrar, aí eu já entro num âmbito mais generalizado da coisa, em que o catolicismo pode se compactuar com isso. Né? Você falou muito bem, colocando o homem no centro. E, na verdade, não. O centro tem que ser sempre Cristo. Né? Aí essa questão. E começou-se a fazer um trabalho aí lá atrás, na década de 80, final de 70, início de 80, uma revolução chamada Nova Era. E as pessoas não se atentaram a isso. Né? A turminha do Paz e Amor, né? Que tudo me é permitido. Né? São Paulo fala, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Aí vem pessoas como Raul Seixas e prega uma coisa totalmente anárquica,
tudo bem, é legal as músicas e tal, mas se você for parar para pensar, vem se fazendo uma cultura para o nosso povo que é uma cultura totalmente anarquista e culmina nessa questão que você está falando hoje dentro da educação, né? Do desrespeito ao professor, do desrespeito à matéria, da às vezes inflexibilidade do próprio aluno de não querer entender, aprender. Ah, não, eu não vou, não quero aprender isso não. Isso para mim não interessa. O que isso vai influenciar na minha vida? Bom, sei, pode se influenciar. Você vai ter mais conhecimento, então vai ter mais argumento. Quanto mais eu conheço, mais argumento eu vou ter para falar com qualquer pessoa. Por isso que a BNCC reconhece o ensino religioso como área do conhecimento. Ora, e olha que quando a gente pega a tradição da igreja, aí a gente vai falar especificamente da católica, Sim, que é a que vem, né, junto com a colonização, nossa, quantos documentos foram escritos, nem foram colocados na Bíblia, ou foram retirados, ou quanto ainda antes da Bíblia ser escrito, quantas palavras foram faladas que estão na tradição e que não está na Bíblia. Tudo isso é conhecimento. A gente tem uma parte do currículo mínimo que a gente trabalha a tradição oral, porque a tradição oral exato. ela é muito importante. Nem tudo era só escrito. Na verdade, não era escrita naquela época, né? E no terceiro século depois que foi começando tudo ficar mais organizado, mais centrado, e aí a gente fica assim, ora, eu não posso rabiscar os conhecimentos ou queimá-los porque eu penso dessa maneira. Não, todos os conhecimentos estão aí. Agora, você tem, aí é um outro conteúdo que tem no nosso currículo mínimo, o livre-arbítrio. Porque Deus foi tão maravilhoso na sua criação que quando ele nos pensou, ele nos deu até a possibilidade de rejeitá-lo. Né? Porque você tem o livre-arbítrio. Agora, como a gente vai usar isso em favor de uma disciplina na sala de aula, resgatando, e aí eu falo resgatar mesmo, sem medo de errar, a percepção de entender que nós somos diferentes, porém, aí eu remeto a minha mãe, que eu sou fã número 1 dela, porque minha mãe me ensinou em 5 segundos coisas que a universidade tenta me ensinar em 3, 5, 10 aulas. A minha mãe me ensinou em 5 segundos. João Paulo, respeita a todas as pessoas, porque todas as pessoas são filhos de Deus. Em Sim, 5 segundos a minha mãe me explicou isso. Agora, hoje, a gente tenta passar para o aluno de uma maneira clara e objetiva, ok, ora, nós temos competências, habilidades dentro do ensino religioso. O ensino religioso é plural. O que nós podemos fazer para agregar esses conhecimentos? Porque o que acontece, Douglas? Tem religião que não permite nem que os seus fiéis leiam textos de outras religiões. E como que você sim, vai tratar isso com seu aluno na sala de aula? Eu tenho uma aluna que um dia chegou para mim e falou: Olha, João Paulo, eu amo a sua aula, mas eu tive que pedir à minha mãe autorização para eu ficar, porque a nossa religião não permite ler textos de outra religião. Aí eu falei: sim. Olha, aqui a gente tem um conhecimento plural, inclusive da sua própria religião. Eu tenho uma aluna que não comemora datas cristãs, como, por exemplo, Páscoa, Nascimento de Cristo. E um dia eu Uhum. botei festa junina. Vamos fazer uma pesquisa para saber como que surgiu festa junina. Aí ela me mandou uma mensagem no privado: João Paulo, eu posso fazer de uma festa específica da minha religião? Porque a minha religião não permite eu falar de santo da Igreja Católica. E olha que naquele momento eu nem estava trabalhando, lógico que ia acabar caindo, né, na Sim, questão claro. religiosa, mas eu estava falando de uma festa cultural que é brasileiríssimo, né? Brasileiro demais a festa de São Uhum. João, inclusive no Nordeste, se eu não estou É, enganado. é muito difundida essa festa lá, Sim, né? sim. E aí o que eu fiz? Nossa, que bacana, é assim que a gente aprende. Inclusive, eu não sabia que a religião dela não podia falar de festas de santo. Ela foi, trouxe
um conhecimento específico da religião dela, todo mundo aprendeu, todo mundo respeitou. Olha, graças ao bom Deus, eu tenho feito bastante orações antes de ir para a escola, pedindo a Deus o discernimento para que eu possa continuar fazendo um trabalho no sentido de formar cidadão, mas formar cidadão consciente, honesto, íntegro, que no futuro façam um bom trabalho social, porque a gente está precisando disso, né? Eu acho que sim. Na verdade, a inculturação que foi feita nesses últimos anos, nesses últimos tempos, né, por vários movimentos sociais como feminismo e companhia, né, são movimentos da sociedade que, em vez de agregar, desagregou, né, num sentido bem geral da coisa, né, não querendo, respeitando quem participa desses movimentos, porque cada um, como você falou, teve o livre-arbítrio. Até Adão e Eva tiveram um livre-arbítrio, né? Por eles é que nós caímos nessa desgraça em que nós vivemos, entre aspas, né? Desgraça, quando eu digo, sem a graça, de fato, né? Porque numa normalidade, nós somos pecadores ao máximo. Nascemos, segundo a nossa crença, com o pecado original, por causa dos nossos pais, Adão e Eva. Ponto. Então, vai se acumulando na sociedade um relativismo. Tudo é muito relativo. Até a democracia, né? Exatamente. Para uns, mas não é para outros. O pau que dá em Chico não dá em Francisco, nos dias de hoje. Nós temos essa consciência. Mas será que o outro lado tem essa consciência? Quem está defendendo bandeira A, bandeira B ou bandeira C? Há essa tolerância de querer te ouvir? Não há. Inclusive, quando a gente vai olhar lá na BNCC, lá na letra B dos seus objetivos para o ensino religioso, está dizendo lá, propiciar o conhecimento sobre o direito à liberdade de consciência e de crença, no constante propósito da promoção dos direitos humanos. Então, quando você fala aí, o feminismo, então o que a gente faz? Eu, enquanto professor, o feminismo, atualmente no Brasil, tem uma frase muito difundida: meu corpo, minha regra, ou meu corpo, minhas regras. Eu levo essa frase para a sala de aula e lá lógico que isso no ensino médio, tá? Alunos que já têm a idade mais avançada, claro. lá para o terceiro ano, e aí, segundo ano, terceiro ano, e aí lá a gente vai fazer a discussão dessa frase. O que você, enquanto aluno, entende dessa frase? Meu corpo e minha regra. Por outro lado, eu também pego, por exemplo, alguma frase do Cortella. Tudo é como se fosse assim: eu posso fazer tudo, mas nem tudo é lícito. Então, entendeu? Mas essa frase que você está dizendo, o Cortella pega essa frase de São Paulo lá numa das cartas dele. Se não me engano, na carta de Tito. Eu tudo posso, mas nem tudo me é permitido. Então, quer dizer, não eu tudo posso, mas nem tudo me é permitido. Então, você vê, um filósofo dos nossos tempos recorre ao filósofo católico, a um apóstolo de Cristo, porque Paulo era um apóstolo de Cristo, né? Porque se não fosse Paulo, nós não teríamos a nossa religião, né? O cristianismo não seria difundido como é no mundo inteiro, não seria dessa forma, seria de uma forma mais restrita. Paulo é o grande embaixador de Cristo no meio dos gentios, né? Então, quando a gente pega isso, o Cortella vem 2000 anos depois jogar com uma nova roupagem essa frase que é bíblica. Então, olha só aí aonde a gente vai chegar. A que ponto a gente chega, né? Admiro demais o Cortella, acho as reflexões dele fantásticas. Mas aí ele vai com uma inteligência fora do normal, dar uma outra roupagem a algo que alguém já falou. A gente também faz isso, né? A gente também faz isso aí. Mas é uma coisa muito interessante. Exatamente. A gente faz isso com frequência, mas
Se é no intuito de ajudar, de mostrar, de abrir os olhos, de causar clareamento, né? Claro, Vamos dar clareza, melhor dizendo, porque, porque hoje eu percebo que os nossos alunos, e aí de um modo geral, né? Eu dou aula no Fundamental 2, ensino médio, então eu percebo que os nossos alunos hoje estão com, lógico, não generalizando, tem alguns que ainda tem outros que não muito, tem outros que já está tranquilo nessa parte. Essa dificuldade de contextualizar. Igual, por exemplo, hoje os alunos apresentaram o trabalho sobre tema livre que eles mesmos escolheram. E aí teve um grupo que escolheu falar sobre fé, mas não apresentou muito bem, eu gostei da apresentação, mas esqueceu de falar uma peça-chave da fé, que é uma virtude teologal. Por quê? Porque ainda falta o quê? A clareza de poder fazer a contextualização. Igual você falou agora, Cortella, Paulo, né? Porque o tempo passa, mas a fundamentação teórica está aí há séculos. exato. Há séculos. Só eu Concordo mesmo com você. tenho aqui na minha estante livros e mais livros que eu queria ter tempo de lê-los todos, mas eu sei que um dia, se Deus quiser, eu vou conseguir, porque a gente assume tantas responsabilidades que a gente vai Eu já lendo. passei para a era digital, eu já não consigo mais ter livro físico, Olha, eu não né? consigo a digital ainda. Nossa, depois que eu entrei nessa questão de livro digital, não é muito difícil agora eu voltar para o físico, Nossa, eu amo sinceramente. papel, eu amo papel, estou rodeado de papel aqui, de vários papéis aqui agora, e os livros que estão ali, que à medida dos assuntos que eu vou precisando, eu vou pegando para montar as Sim, aulas, e aí é, falar, né, expor os conhecimentos, porque é importante, é necessário, é uma luta contínua, mas a gente está conseguindo. A gente, como dizia minha mãe, né? A passo de tartaruga. João Paulo, lava esse banheiro, você está mole igual uma tartaruga. Mas é, o banheiro ficava limpo em algum momento. a verdade que eu acho que com toda essa tecnologia que nós temos hoje, principalmente os celulares, se desinteressou muito com a questão da leitura. A leitura é um ponto fundamental. Você que é professor pode falar até melhor do que eu em relação a isso, e principalmente no quesito religião, né? Porque a gente vai conhecer as religiões, perdão, a gente vai conhecer as religiões, por exemplo, tem pessoas que falam sobre mantra, mas não sabe nem de onde vem, não sabe que vem do budismo, não sabe que vem do hinduísmo, não sabe quem é Buda, né? Quem por exemplo, Maomé, né? Quem é Allan Kardec. Tem gente que não sabe nem quem é Cristo. Então, é uma coisa, triste, uma realidade que, em vez de você adquirir cultura, você está perdendo cultura. Né? Você está perdendo a cultura. No modo geral, né? Nós estamos desenvolvendo um projeto, o João Paulo, de um jornalzinho, ele está tanto online quanto físico, né? Aí nós distribuímos esse final de semana 100 exemplares dele. É um jornalzinho, uma folha com 4 páginas, porque o custo é um pouco caro, né? Então a gente tenta fazer o maior número de conteúdo, mas um espaço menor. Aí a pessoa leu a história, sobre a história da fundação de Natividade e da paróquia, hoje que a paróquia é santuário, que setembro está chegando. Né? Para nós vamos dizer assim, a data magna para a cidade, né? Pelo dia do Natividadense, né? Pelo dia 7 de setembro e dia 8, dia do nascimento de Nossa Senhora. E ele pegou e falou assim, surpreso, aonde você conseguiu esses dados? Eu falei, olha, o livro que foi editado de 150 anos de paróquia matriz.
Ué, tem esse livro? Eu falei, tem. Só não sei se você vai achar para comprar, mas que ele existe, ele existe. Eu tenho um exemplar dele, entendeu? Então, quer dizer, as pessoas vão perdendo esse hábito da leitura física. Aí o celular hoje com vídeo, com áudio, facilitou muito, né? Hoje nós temos vários aplicativos que te leem o livro para você. Eu sou assinante da minha biblioteca católica. Também sou, também Tem um, sou. tem um aplicativo Eu, com eu sou assinante do app. isso, Eu sou isso. assinante só do PP. Eu não sou assinante dos livros, não. Só Eu do. sou. Adoro, Eu adoro. gostaria. Eu gostaria. Eu tenho alguns. E para mim seria de fundamental importância para os meus estudos. Mas financeiramente hoje eu não tenho condições. Então, não que seja muito caro, não é, mas não está acessível hoje para mim. Mas um dia, se Deus quiser, nós chegaremos lá. Então, o que acontece? Eu acho que as pessoas perderam esse interesse, não, de ler, de se informar, de ter essa proximidade com o saber, seja ele religioso, seja ele científico, seja uma ficção. Você acredita que isso dentro do ensino tem uma grande influência? Olha, o que que eu tenho observado? Como eu falei, eu procuro trabalhar diversos assuntos além do que está no currículo mínimo. O currículo mínimo ele já é bem extenso e aí eu busco trabalhar ali algo que eu consiga entender. Olha, pode ser um possível tema para o Enem, por exemplo. Até hoje, eu tenho recebido um feedback dos alunos muito interessante acerca do Enem. João Paulo, me manda uma mensagem lá no privado. João Paulo, eu acho que eu fui bem no Enem porque eu lembrei daquela aula que você deu. Mas voltando ao assunto da leitura, sim, estão lendo muito pouco. E quem lê pouco não escreve bem. E também acaba não falando bem, não se expressando bem, não consegue fazer conexões. Às vezes, por exemplo, para você escrever uma dissertação, igual eu estou escrevendo agora, precisa-se ter uma linha de raciocínio para que você não perca o entrelance daquilo ali, a entrelinhas daquilo ali. E isso eu tento passar na sala de aula. Também, Douglas, tem o fator que dificulta. Às vezes a gente tem na sala 35 alunos, 36 alunos, um tempo só de ensino religioso. Eu humanamente, não vou conseguir dar conta de atingir a todos aqueles que ali estão, embora eu, por uma visão cristã, entendo que Deus confiou todos aqueles alunos a mim. Porém, por N logísticas, infelizmente eu não vou conseguir atender a todos da mesma forma. No entanto, alguns alunos a gente já tem conseguido fazer esse despertar para a leitura. Eu tenho um aluno no primeiro ano que está sempre, primeiro ano do ensino médio, que está sempre com o livro na mão, livro físico. E aí eu até pergunto para ela assim, você já leu esse? Não, estou lendo, estou na metade, estou gostando. Eu tenho um aluno também em Itaperuna, de uma escola particular, que também está sempre lendo. E ele gosta daqueles livros, daquelas histórias que são um livro com 500 páginas, 1000 páginas. De uma certa forma, alguns estão indo. E eu acredito que nesse processo pós-pandemia, a leitura ficou um pouco descartada, porque nas férias não, naquele período de isolamento, tudo era muito feito, não artificial, mas tecnológico, distante. A gente enviava a prova, nem todo mundo tinha acesso à explicação, aí pesquisava, respondia. Eu não sei se pesquisava e respondia, se eles faziam transmissão de respostas. O fato é que chegava. Porque é complicado, né? O fato é que chegava aquilo para gente. Graças a Deus, com o fim da pandemia, voltou às aulas presenciais. Mas a impressão que eu tenho é que alguns alunos ainda estão naquele ritmo em casa da pandemia e eles estão acordando aos poucos. E aí sim, alguns estão se despertando para a leitura, mas tem aluno que, infelizmente, lê e não entende o que leu.
Aquela questão do analfabetismo funcional, né? Que infelizmente nós temos, e é uma consequência de várias políticas públicas que não contemplaram a educação da maneira que ela deveria ser contemplada, né? Então, torna-se aquele negócio, eu leio, mas eu não compreendo, eu não interpreto, mas eu sei ler, eu sei assinar o meu nome. E para a gente finalizar, João Paulo, deixa uma mensagem para nós, como professor de ensino religioso, para as pessoas que estão conosco agora, para as pessoas que vão ver essa live no futuro, né, para que a gente possa finalizar aqui nosso bate-papo. Desde já eu agradeço a sua disponibilidade, agradeço por estar conosco nesse momento, né, deixando seus afazeres, deixando suas coisas, para trocar essa ideia, esse bate-papo com a gente sobre o ensino religioso, sobre o ensino de um modo geral. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez o convite. Para mim foi muito bom esse momento de conversa e de informação, porque a gente informa a partir do conhecimento. O ensino religioso, ele é uma disciplina, é uma realidade da escola brasileira, enquanto ele estiver na Constituição de 88. Com isso, a gente tem que procurar competências e habilidades para atender a todos, sem nenhuma distinção, de modo que todos possam ser contemplados no estudo, na escola pública, e uma escola pública de qualidade, e a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, nunca desista de seus sonhos. Por mais difícil que os dias estejam, é muito importante que nós confiemos na misericórdia de Deus, porque se Deus te trouxe aqui na Terra, é porque cada um de nós tem uma missão. Talvez a gente possa demorar um pouco entender, compreender, mas eu sempre digo para os meus alunos, né? Faça um pouquinho de silêncio no seu quarto à noite, pense um pouquinho em você, no que você acredita, no que a sua família te ensinou, no que os seus pais te ensinaram. A partir daí, é mais fácil no silêncio você conseguir se conhecer e não desistir de você. Porque nós não podemos, Douglas, é isso, achar que por causa das ideologias, ou por causa de alguma dificuldade financeira, ou por causa de alguma dificuldade social, interrompemos ali os nossos sonhos. Porque, infelizmente, é uma frase até muito dura, mas no cemitério está cheio de sonhos interrompidos, porque de alguma maneira pôde, por questões diversas, não ter seguido à frente. E aí tem duas palavras, né? Em frente e em frente. Uma junto, né? Em frente, tudo junto, e em frente de seguir, de não desistir. E eu, mais uma vez, agradeço o convite. João Paulo, novamente eu quero te agradecer as pessoas que estiveram conosco aqui até agora, né? Em essa 1h e quase 20 minutos de live, a gente nem sentiu essa hora passar, na verdade. A gente até ficaria muito mais tempo aqui batendo papo, conversando e iria embora, conversando numa boa, sem problema nenhum. Mas o tempo ruge, né? Ele é cruel. Infelizmente, ele é cruel. Se a gente pudesse dar uma paradinha nele, para aqui, vamos conversar um bocadinho, então a gente ia nessa aí. E pedir a todo mundo que está com a gente que vá até nosso YouTube. Se quiser você passar suas redes sociais também, pode passar suas redes sociais para as pessoas te seguirem, verem o seu trabalho, verem as coisas que você faz. Aqui, nós, do Cavaleiro Mãe de Natividade, nós estaremos sempre à sua disposição. Na hora que você quiser fazer uma outra live com a gente está à disposição para conversar aí sobre outros assuntos. Aí já entra um assunto mais profundo sobre religião, né? Já que você é professor de religião, é católico, tem os seus estudos, tem toda essa bagagem que pode, vamos dizer assim,
a gente pode extrair de você mais coisas, mais conhecimento, que isso é importante para a gente, né, para todos nós que temos esse carinho com a religião, qualquer que seja ela, né? No nosso caso, nós somos católicos, mas o protestante, o espírita, ou qualquer outro culto, né? Porque é importante a gente respeitar o ser humano, né? Concordar já é outra categoria, né? É outro viés. Então, pediu a galera para nos seguir lá no YouTube, é só colocar Cavaleiro Mãe de Natividade, que acha tanto no YouTube e no Instagram, e pode falar suas redes sociais aí, se você quiser, para te Então, acompanhar também. isso. Então, eu ainda não tenho uma rede social para trabalho. Eu não tenho tempo de administrar agora, porque trabalho em 3 escolas, moro distante de onde trabalho, então eu me movimento de ônibus. Por esse motivo, eu ainda não tenho uma rede social específica para o meu trabalho. Todas as minhas redes sociais são particulares, onde eu posto mesmo coisas do dia a dia, e adoro fotografar o querendo e mostrar o querendo para o mundo, que é onde Mas é eu... um belo lugar, né? Eu amo morar aqui. Estou aqui eu sou suspeito de falar, porque eu gosto também muito de lá. Acho lindo, lindo local. E eu sou uma pessoa que mora aqui em Querendo porque eu amo morar aqui. As pessoas, às vezes eu tenho amigos que não entendem isso. Vem morar em Itaperuna, que está mais perto. Gente, território, né? Território mexe com o coração, com a emoção. E tem uma igreja logo aqui em cima da minha casa, maravilhosa, um cenário que me acalma, que me volta para minha, que me faz voltar para minhas raízes, que faz eu lembrar quem sou, o que quero e para onde vou. Então, Querendo, para mim, divulgar fotos do Querendo, para mim, é uma forma de terapia. Mas estou aí também à disposição, no que eu puder colaborar, dentro do meu possível tempo atual desse processo de final de mestrado. Estou aí também para o que puder, conta comigo. No futuro podemos fazer outra live, sim, com certeza. Tá ok, João Paulo, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Até a próxima. A gente vem com mais novidades aí. Acessem também o nosso site, que é www.cmdinatividade.com.br. Nós estamos com a rádio web no ar, com música 24 horas, com programas, com noticiários do Vaticano News e com Santo Terço, várias coisas que podem te levar a uma espiritualidade maior, e a gente está aos pouquinhos estruturando todo esse sistema que a gente está montando a pequenos passos aqui. João Paulo, mais uma vez, muito obrigado, que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora de Natividade nos proteja com seu manto e que o Papai do Céu sempre esteja junto de nós, nos protegendo e nos guardando. Até Amém. A próxima, meu irmão, até a próxima a todos nós. Valeu, um grande abraço a todos. Tchau, boa noite.